Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feito especialmente para você. E nessa edição estaremos abordando uma expectativa, que é justamente da economia brasileira e também do crescimento que vai haver em 2026 e 2027. Vamos falar também sobre a falta do nome do pai na certidão de nascimento, que aqui no Brasil é uma das grandes realidades para muitos brasileiros. Iremos abordar também a questão dos feriados prolongados, né? O que fazer nesse período, em São Paulo, em sua cidade ou em outras regiões? Tudo isso e muito mais outras informações no Tele Brasil Notícias, que está começando agora. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando sobre a expectativa para a economia brasileira. Sim, muitos de nós temos grande expectativa do crescimento econômico do país. É uma expectativa que haja mais força nesse crescimento, tanto neste ano como também em 2027. Vamos acompanhar nas informações. A expectativa para a economia brasileira é de um crescimento mais forte neste ano e também em 2027, segundo a nova estimativa do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Para este ano, a previsão de crescimento subiu de 1,9% para 2,4%. Já para 2027, a estimativa passou de 2% para 2,2%. Para este economista, a economia brasileira tem surpreendido positivamente, impulsionada pelo mercado de trabalho aquecido e pelo consumo das famílias. Quando o mundo caminha para crescer menos, sobretudo por conta da guerra, que aumentou o preço do petróleo e dos demais insumos, né? O mercado de trabalho aquecido tem dado uma dinâmica ainda à economia brasileira que explica o que a gente vai crescer mais do que a média mundial. Apesar da melhora das projeções para o Brasil, o FMI reduziu a previsão de crescimento da economia global para 3%. O fundo alerta que o conflito entre Estados Unidos e Irã continua sendo ainda um dos principais riscos para a economia mundial. Isso porque mantém os preços da energia em patamares elevados. O FMI ainda vê com preocupação o avanço da inteligência artificial, que pode desestabilizar o mercado de trabalho, e alerta também para a fragmentação do comércio internacional, provocada sobretudo pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Na medida em que os países entram numa guerra comercial, com elevação de tarifa de lado a lado, uma maior dificuldade de ter um acerto entre os atores políticos para que o comércio internacional flua de um jeito mais tranquilo, a gente espera também um efeito negativo no crescimento econômico. Vamos agora abordar uma questão que é muito importante para muitas pessoas, porque a falta do nome do pai na certidão de nascimento é uma coisa que é uma realidade na vida de milhares de brasileiros. Uma iniciativa da Defensoria Pública, inclusive, oferece gratuitamente os exames de DNA, orientação jurídica para este caso e o atendimento especializado para quem justamente deseja realizar o reconhecimento voluntário desta paternidade. Vamos observar. No corredor que leva ao Centro de Memória do Vasco da Gama, no estádio de São Januário, na zona norte do Rio, estão pais que desejam não ser esquecidos. Eles vieram reconhecer a paternidade dos filhos. Esta jovem de 23 anos, mãe de um bebê de 9 meses, veio com o pai da criança para fazer o teste de DNA. Foi um relacionamento casual, a gente não era casado nem nada. E aí ficou naquela dúvida. Aí depois que nasceu, ele veio para poder fazer o exame, já retornou para cá, porque ele já mora aqui, né? Já tinha ido trabalhar e voltou. E ele, sim, está interessado em ser o pai e fazer o papel dele, né? Há também aqueles que sempre estiveram na vida dos filhos, mas não puderam registrá-los. É o caso do Ícaro. Quando a filha de 9 anos nasceu, a mãe vivia em outro estado e ele não pôde ir ao cartório.
Na época eu estava desempregado e não consegui ir até São Paulo para fazer esse registro. Então os cartórios eles não conseguiram entrar em contrato entre si, né, para fazer esse registro e fazer uma nova certidão dela com o meu nome. E hoje, graças a Deus, eu consegui fazer esse registro com ela, fazendo exame de DNA e acredito que vai dar tudo certo. Há 3 anos, a Defensoria Pública do Estado do Rio organiza a campanha Meu Pai Tem Nome, que oferece exames de DNA gratuitos e orientação jurídica para mães e pais que desejam reconhecer os filhos. As crianças têm o direito de conhecer a própria origem, história e ter o suporte financeiro e emocional do genitor. E essa campanha da Defensoria Pública é uma iniciativa para reduzir o número alarmante de crianças sem o nome do pai no registro de nascimento. Só em 2025, aqui no estado do Rio, mais de 12.800 crianças não tiveram um pai reconhecido na certidão. No país, foram mais de 170 mil crianças, o que representa quase 7% dos nascimentos registrados no país, de acordo com os dados do Portal da Transparência do Registro Civil. O Brasil tem um número assustador de 1,5 milhão de crianças sem o registro paterno na sua certidão de nascimento. Isso causa uma ausência de proteção, não só afetiva, como material também. A ação é uma iniciativa das defensorias públicas estaduais, que tem cronograma próprio. Aqui no Rio, os exames ficarão prontos no dia 15 de agosto. Essa entrega ela tem que ser muito cuidadosa, muito afetiva, tanto quando o resultado dá positivo, quanto na hipótese de dar negativo. As famílias precisam de acolhimento. Vamos agora falar de saúde e da questão da pressão alta, né? Porque teremos aí mudanças climáticas como El Niño, né? Trazendo calores intensos aqui também para o Brasil. E a pressão alta é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. E olha só, ela representa um desafio para a saúde pública no mundo todo, ou seja, global. E também, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 82% das pessoas com hipertensão vivem em países justamente de baixa e média renda. Vamos acompanhar. Quase 1 bilhão e 300 milhões de pessoas em todo o mundo têm pressão alta crônica sem saber. A hipertensão arterial é uma doença muitas vezes silenciosa. Segundo os médicos, algumas pessoas podem ter dor de cabeça, náusea ou outros sintomas, mas isso não é regra. Nas ruas de grandes cidades, como a Avenida Rio Branco, no coração do centro do Rio de Janeiro, é fácil encontrar quem convive com o problema. Eu dei um infarto, foi aqui mesmo. Eu saí correndo para o hospital. Todo dia eu comia 6 linguiças, eu botava ela no micro-ondas e jogava o sal. E comia com Coca-Cola, mas todo dia, entupiu minhas artérias todinha. Não sei como é que eu sobrevivi. Descobri aos 39 anos, num exame de rotina na empresa. Indo ao médico, minha pressão variava. Aí passei a tomar remédios e a coisa hoje está eventualmente sob controle. A hipertensão é multifatorial, envolve genética e estilo de vida. Em setembro do ano passado, o Brasil adotou um protocolo elaborado pelas sociedades brasileiras de cardiologia, de nefrologia e de hipertensão. Médias abaixo de 12/8 são consideradas normais. A clássica medida 12/8 passou a ser considerada um limite de alerta. De forma geral, o tratamento com medicamentos para pressão arterial passa a ser recomendado com médias acima de 14/9 em 2 aferições em períodos distintos, mas pode haver exceções a essa regra. A sua pressão deu 12,5, não quer dizer que você é hipertenso, quer dizer que você precisa ter um pouco mais de cuidado ao longo da tua vida para não desenvolver hipertensão. Então, buscar medidas do dia a dia para ter um controle adequado dessa pressão. Atividade física regular, controle do peso, uma alimentação com baixa ingesta de sódio, controle de fatores psicológicos, estresse, ansiedade, isso influencia no desenvolvimento de hipertensão. E se tiver alguma dúvida, procurar o cardiologista para poder fazer esse acompanhamento, essa evolução. A hipertensão arterial não tratada pode ter desfechos como infarto, AVC ou doença renal crônica. Ela vai levando a uma inflamação sistêmica no nosso organismo, né? Dos vasos, do coração, do rim. Se a gente começa lá atrás, desde cedo, a ter o controle dessa hipertensão, a gente evita esses desfechos duros. E com isso a gente consegue reduzir a mortalidade. E voltamos agora a falar então de um levantamento da Federação do Comércio de São Paulo, que está apontando o seguinte, que nos 4 primeiros meses deste ano, as contas em atraso há mais de 90 dias
estão superando o total de 247 bilhões de reais no país. E se olharmos bem, foi um salto de 50% em relação ao mesmo período de 2025. Vamos acompanhar estas informações. Uma situação que é um sufoco, né, para as famílias e para o país, porque dificulta muito o crescimento da economia. O país tem hoje mais de 80 milhões de brasileiros endividados com dívidas em atraso e inadimplentes. Isso representa aí quase a metade da população brasileira adulta. E o resultado, isso é resultado das altas taxas de juros praticadas aqui no Brasil. O país tem agora a taxa de juros real mais alta do mundo, que é aquela descontada em inflação. Mais alta que Rússia, Turquia, que são economias de risco. E, ao mesmo tempo, a gente tem meta de inflação de país rico, 3%, o centro da meta, próximo ali da meta de inflação de Estados Unidos, Japão, países da zona do euro. E, para conseguir chegar perto dessa meta aí de 3%, os juros são altos. Bom, tudo isso, claro, vai corroendo o poder de compra das famílias. E não é só isso. Além dos juros altos que pesam no orçamento, a gente tem agora o fator das apostas esportivas. As bets já consomem grande parte do orçamento das famílias de baixa renda. E um outro problema é o crédito fácil, aquele que se consegue com um clique no celular nos bancos digitais. Só que esse crédito fácil tem um custo muito alto. Nós fizemos então uma reportagem sobre esse assunto e também sobre o que a gente pode fazer para se proteger. O que os economistas recomendam é ter muito cuidado na hora de escolher esse crédito. Veja os detalhes na reportagem. Tem compra que não tem jeito. Uma casa, um carro, um celular. Para muita gente, só com financiamento. Mas esse dinheiro parcelado tem custo e quem define é a chamada taxa Selic. Hoje ela está em 14,25% ao ano. Em 2010, por exemplo, estava bem mais baixa, 10,5%. Na prática, imagine um carro de R$50 mil financiado em 30 meses. Em 2010, a parcela ficaria em pouco mais que R$ 1.980. Com os juros de hoje, a mesma parcela ficaria em mais de R$ 2.200. Tem que caber no orçamento, não só na renda. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma renda de R$2.000, não é porque eu tenho uma parcela de R$200 que essa parcela vai caber. Eu preciso saber se vai sobrar R$200 para pagar essa prestação. Juros altos pegam em cheio o orçamento. O dinheiro que serviria para pagar contas vai para o pagamento de juros. Se a situação aperta, a parcela atrasa. E dívida atrasada é dívida mais cara. Incidem mais juros e também multa. Mas não são só os juros altos que estão pesando no orçamento. A BET é um desses elementos. Um outro elemento, que para mim também é estrutural, é a própria precarização do mercado de trabalho. Essa plataformização do trabalho, uberização, como muitas pessoas chamam, né? Então, esse movimento no mercado de trabalho também torna a renda mais instável. Em um ano, as dívidas dos brasileiros com atraso de mais de 90 dias aumentaram 50%, ou 85 bilhões de reais. Nos 4 primeiros meses desse ano, atingimos o maior volume de dívidas em atraso em mais de 2 décadas. São quase 250 bilhões de reais. Além das empresas de apostas esportivas, outros negócios disputam o orçamento dos brasileiros. Os bancos digitais, por exemplo, eles cresceram no Brasil oferecendo crédito fácil a juros altos. É importante que o governo revise essa regulação, né, uma regulação bancária, principalmente para os bancos digitais, para as modalidades de crédito que são mais perigosas para as famílias, né, como o cartão de crédito, né, o crédito ao cartão de crédito. Vale a pena o governo, né, insistir nessa trajetória que já se iniciou de queda dos juros, justamente porque o nosso processo inflacionário, né, ele tem outras raízes, principalmente por conta da guerra, então vai muito além de uma questão do aquecimento da atividade econômica. Vamos mudar agora novamente de assunto, falando da inteligência artificial, porque o avanço então da inteligência artificial está provocando, ou costuma provocar medo nas pessoas de perderem o seu emprego.
Mas especialistas acreditam que a IA ela deve assumir tarefas repetitivas e otimizar o trabalho humano. Inclusive, um exemplo disso é uma empresa em São Paulo, que ela conseguiu incorporar a ferramenta e aumentar o número de funcionários. Então, tem esse crescimento, mesmo tendo a IA na sua empresa. Vamos acompanhar. Marcelo não está sozinho diante do computador. Na tela, um agente de inteligência artificial interage para conduzir todo o fluxo de trabalho. Uma tecnologia que fez ele ganhar tempo e melhorou os resultados. Ele permite que a gente foque mais na análise final mesmo, né? Então, tudo que é tarefa operacional a gente acaba utilizando, isso otimiza muito tempo do nosso trabalho para focar, de fato, na parte que a IA hoje ainda não consegue, né? Que é fazer uma análise mais profunda dos dados e tudo mais. A IA está redefinindo a forma como profissionais produzem, planejam e tomam decisões. Uma revolução silenciosa que transforma negócios, mercados, escritórios e empresas. Em menos de um ano, foram criados 27 mil agentes de inteligência artificial para apoiar os funcionários. Hoje, cada colaborador tem 3 agentes para auxiliar aí no dia a dia das tarefas. O que está acontecendo aqui vem na contramão de uma discussão inteligência artificial versus vagas de trabalho. Para se ter uma ideia, o número de funcionários já aumentou de 5 mil para 8 mil pessoas. Aqui, as máquinas são aliadas e eles aprendem um novo modelo de trabalho. Esse é o modelo onde você vai ter um híbrido existindo, vai ser as pessoas trabalhando muito próxima com as ferramentas de IA. Para este executivo, o mercado não procura pessoas para disputar espaço com a inteligência artificial. Está atrás de profissionais capazes de potencializar resultados com a IA. Por isso, investir em capacitação deixou de ser uma opção e passou a ser uma demanda. O que a IA traz? Ela traz uma mudança onde você está mudando o nível de entrega que algumas funções têm, e essa mudança no nível de entrega exige muitas vezes novas habilidades. E é nosso papel como empresa ajudar nessa transição. Do outro lado, a gente também conta com as pessoas. A expansão da inteligência artificial, porém, levanta dúvidas sobre o futuro do trabalho. O maior pânico que as pessoas têm hoje é esse cenário de incerteza. E, de fato, é um cenário de incerteza para todo mundo. Até nós que somos especialistas, é difícil cravar o efeito que a inteligência artificial vai trazer para o mercado de trabalho. Enquanto o debate sobre empregos ganha força, os estudos apontam que o impacto mais imediato da IA deve ocorrer nas tarefas do dia a dia. Atividades repetitivas e operacionais tendem a ser cada vez mais executadas por sistemas inteligentes. Hoje, mais ou menos 25% das tarefas já podem ser, de certa forma, automatizadas pela inteligência artificial. Não quer dizer que aquela profissão vai desaparecer, mas ela vai mudar a forma como as tarefas vão ser feitas. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora falar então do IPCA, porque o Índice de Preços ao Consumidor, famoso IPCA que todos conhecemos, desacelerou em junho. Isso de acordo com informações do IBGE. O índice que mede, inclusive, a inflação, que cresceu 0,16% abaixo do registrado em maio. Os preços dos alimentos, inclusive, observa-se que tiveram queda pela primeira vez desde novembro do ano passado. Um outro aspecto, vamos saber um pouquinho mais destas informações. O que puxou essa desaceleração foi o grupo Alimentos e, segundo os analistas, a gente está agora nas mãos do El Niño. A intensidade dele é que vai definir como é que vão ficar os preços, porque essa intensidade vai definir as condições climáticas e as safras. Por enquanto, nos beneficiamos, porque condições climáticas favoráveis trouxeram safras melhores. Esse resultado de junho, então, é a maior queda no preço dos alimentos para um mês de junho
junho desde 2023. Esse recuo de 0,24% nos preços que vocês disseram. Para a gente comparar, no mês de maio, tinha tido uma alta nesse grupo, segundo o IBGE, de mais de 1,3%. Café, que tinha subido muito, recuou, frutas e carnes. Com isso, a alimentação dentro de casa teve uma redução de preços, 0,39% agora em junho. Em maio, tinha tido uma alta de 1,3%. A alimentação fora de casa também desacelerou, ou seja, aumentou de preço, mas bem menos, incluindo aquela nossa refeição do trabalhador do dia a dia, o almoço. Teve um aumento aí de 0,15% em junho, praticamente estável. No mês de maio tinha subido 0,5%. Agora, olha a surpresa, combustíveis que a gente temia tanto por conta da guerra lá no Oriente Médio, óleo diesel recuou mais de 1%, impactou o frete e ajudou a impactar nessa queda no preço dos alimentos. Etanol favorecido pela safra de cana-de-açúcar, um recuo de mais de 3% nos preços. Agora, as passagens aéreas dispararam, um aumento de mais de 7%. Nós conversamos então com o economista para saber o que esperar dos preços dos alimentos daqui para frente até o final do ano. Acompanhe. Estamos tendo, na verdade, boas safras, mas quando a gente está olhando para o último trimestre do ano, diversos institutos meteorológicos ao redor do mundo estão dando probabilidade elevada para a ocorrência do El Niño. E quando o El Niño ocorre, o que normalmente tem aí é uma acentuação de algumas características climáticas de algumas regiões. Então, normalmente, as regiões que têm seca, elas acabam intensificando, outras que tem chuvas, as chuvas elas acabam ficando muito fortes ou até invertendo algumas vezes o ciclo natural. Então, tudo isso pode reduzir a produtividade do campo, que por sua vez pode impactar a oferta, que está favorecendo bastante a gente. Então, para o último trimestre do ano e principalmente para o início de 2027, a gente não tem expectativas tão boas para o preço dos alimentos. Vamos agora então mudar de assunto e falar um pouquinho das bets, porque vai haver aí mudanças nas regras de publicidades aí das bets a partir do dia 17 então de julho. Nas transmissões de partidas, inclusive, elas têm aí uma nova regra que é bastante importante. O objetivo é proteger você, consumidor, e também impedir que a pessoa seja induzida a fazer algum tipo de aposta direcionada por informações técnicas divulgadas durante essas partidas. Também fica proibido exibir ganhos das pessoas como isca para incentivar apostas como uma solução financeira para as famílias. Vamos observar que isso é muito importante. Pelo menos 25 milhões de brasileiros, cerca de 10% da população, fazem apostas em jogos online, as chamadas bets. As empresas de aposta legalizadas geraram 37 bilhões de reais em 2025 e são apontadas como uma das causas do endividamento da população. A partir do dia 17, antes de qualquer publicidade de bets, será obrigatória a exibição de mensagens de advertência com uma das frases: apostar faz você perder dinheiro, apostar pode causar dependência e aposta não é investimento. De acordo com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, as propagandas também serão restringidas. Outra proibição: não é regular, não é lícito que se induza a erro o consumidor, que se induza a erro o potencial apostador, misturando um comentário de alguém que é especialista, alguém que é um comentarista especializado sobre um determinado jogo, sobre um determinado assunto, ele dizendo que a melhor aposta é uma ou o caminho a ser adotado é aquele, portanto induzindo o consumidor a adotar uma certa prática com um verniz de respaldo técnico. As empresas de bets que descumprirem as regras podem pagar multa de até 20% do faturamento e ter suspensão da autorização por até 180 dias. Em casos de reincidência, a autorização pode ser cassada. Pesquisa da Quest mostra que 29% dos brasileiros costumam apostar nessas plataformas. A maioria dos apostadores são homens e 25% dos usuários jogam todos os dias. Vamos agora também falar de mudanças climáticas. As chances de que o fenômeno, que é o El Niño, atinja uma intensidade muito forte este ano, inclusive,
aumentaram. Agora, a atualização foi publicada pela Agência Oceânica e Atmosférica Norte-Americana. Aqui no Brasil, por exemplo, o evento associado ao aquecimento global aumenta justamente o risco de enchentes, secas e onda de frio e também de calor. Vamos observar mais detalhes nessas informações. Em menos de um mês, a previsão de um super El Niño subiu de 63% para 81%. Isso porque a interação entre o oceano mais quente e a atmosfera ficou mais evidente. As mudanças nos padrões de vento, umidade e formação de nuvens próximas à região do Pacífico Central já são suficientes para colocar o El Niño deste ano entre os mais intensos já registrados. Os cientistas preveem que o fenômeno também deve atingir seu pico antes do previsto anteriormente, chegando ao nível mais extremo entre outubro e dezembro deste ano, e deve durar ao menos até o início do outono, em abril do ano que vem. Um El Niño mais forte aumenta as chances de que os eventos climáticos extremos ocorram. No Brasil, o fenômeno é responsável por aumentar as chuvas na região sul, intensificar a estiagem no norte e gerar ondas intensas de calor no centro-oeste e sudeste. Com essa nova previsão, é possível também que o país enfrente um verão extremamente quente este ano. Nos últimos anos, os eventos de El Niño estiveram associados aos recordes de calor pelo mundo. Em 2024, quando o fenômeno foi considerado moderado, o mundo registrou o ano mais quente da história. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. E o Momento Jurídico de hoje aborda a questão da terceira turma, que mostrou que é possível partilha amigável com divisão desigual do quinhão hereditário. Vamos observar mais detalhes para aquelas pessoas que têm heranças e estão fazendo as suas divisões. É possível partilha amigável com divisão desigual dos quinhões hereditários, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento do colegiado foi o de que, desde que haja cessão de direitos e que os herdeiros sejam maiores e capazes, é possível a divisão desigual de quinhões hereditários. Por unanimidade, a terceira turma concluiu que, para homologar o acordo, o juiz deve se limitar a verificar a regularidade e a livre manifestação de vontade das partes, sem exigir igualdade entre os quinhões. No caso, o falecido não deixou descendentes nem ascendentes, mas apenas 2 irmãos. Um bilateral, ou seja, filho dos mesmos genitores, e outro unilateral, que é quando apenas um dos genitores é comum aos irmãos. Após o inventário, os herdeiros chegaram a um acordo para dividir os bens e decidiram que, embora pela ordem de vocação hereditária o irmão unilateral tivesse direito à metade da parcela destinada ao irmão bilateral, a distribuição seria feita diferente e o unilateral receberia a maior parte do patrimônio. O Tribunal de Justiça de São Paulo recusou a homologação da partilha por entender que o acordo teria o propósito de disfarçar uma doação. Um dos herdeiros recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e argumentou que a legislação permite celebrar acordos a respeito de partilha com quinhões desiguais, sem que isso caracterize renúncia parcial. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que a partilha amigável prevista no Código Civil prestigia a autonomia dos herdeiros e que o acordo não envolveu renúncia à herança, mas cessão de direitos hereditários, instituto que produz efeitos distintos e que pode ocorrer de forma parcial, desde que realizada antes da partilha. Seguindo o entendimento da relatora, a terceira turma deu provimento ao recurso e determinou que a desigualdade da divisão da herança não impede a homologação da partilha. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora falar lá de Pernambuco e da economia regional. Por quê? O Agreste pernambucano vem registrando uns números realmente bastante importantes que fazem parte da nossa economia. A indústria de transformação está em crescimento naquela região, sendo importante como forma, inclusive, de equilibrar a matriz econômica que, no Brasil, depende principalmente desses serviços.
A reportagem é da Pref TV, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, e vai mostrar aí o desenvolvimento que tem transformado esta região aqui para nós. Vamos observar. Hoje, o Polo do Desenvolvimento Sustentável do Agreste reúne mais de 110 empresas e movimenta bilhões de reais por ano. Se você pegar os anos de 2024 e 2025, o setor industrial, nesses 2 anos, cresceu em termos percentuais 12,8%. O setor de serviços, né, foi responsável pelo crescimento de 12%. E o comércio por 7%. Então, a indústria de transformação tem sido protagonista, tem dado a sua contribuição na geração de emprego e os números estão aí. Esse cenário positivo também pode ser visto dentro das indústrias. Na empresa Etical, a produção funciona sem parar. São centenas de colaboradores, além de representantes comerciais espalhados pelo Brasil e uma operação que trabalha 24 horas por dia. Só no ano passado, a empresa produziu cerca de 500 milhões de etiquetas, um número que demonstra o ritmo de crescimento do negócio. A gente saiu de 380 colaboradores para 440 nesses últimos 5 anos, o que mostra um crescimento do nosso setor, do nosso segmento. E como a gente está dentro do segmento têxtil, fornecendo a etiqueta, um insumo, então a gente vê essa correlação direta entre o número de peças que estão sendo produzidas tanto no mercado do Agreste quanto no mercado nacional. Quem também acompanha essa evolução é a Montari Metalúrgica. Há 29 anos no mercado, a empresa atende clientes de todo o Nordeste nos segmentos de atacado e varejo. A expansão da indústria impulsiona novos investimentos e fortalece toda a cadeia produtiva da região. Atualmente temos 95 colaboradores diretos, né? Os indiretos a gente não consegue nem contar porque são vários serviços que envolvem toda essa parte da indústria. Hoje nós atendemos a parte de gôndolas, porta-pallets e expositores. Então nós conseguimos atender tanto um cliente final quanto o cliente de revenda na parte da sua exposição de loja, nos seus expositores, toda na parte de farmácia, armazém de construção, loja de roupa, toda essa parte de equipamento comercial. Vamos agora falar também de ecologia e também dos cuidados com a natureza, porque aqueles produtos que antes eram descartados no meio ambiente, agora, inclusive, está gerando renda. Isso para marisqueiras e ajuda também a agricultura. No Espírito Santo, inclusive, e num projeto que transforma a casca de sururu em corretivo orgânico pro solo, inclusive aliando preservação ambiental e também o desenvolvimento sustentável. Vamos observar. O trabalho é de frente para o mar. É ele quem dita o ritmo da atividade. As mãos de Renata seguem uma tradição. Esse contato aqui foi de geração de tia, mãe. Tinha vez, quando eu era pequena, minha tia me levava para ir com ela. Na época ela catava sururu. Aí foi passando, eu fui aprender e tô aqui. Gostei. São 10 anos trabalhando com mariscos. A família domina todo o processo. Há 7 meses, eles acrescentaram uma etapa. Passaram a limpar e separar as cascas do sururu, que agora são recolhidas pelo Projeto Sururu, iniciativa do Instituto Guaiamum, que beneficia cerca de 50 marisqueiras. Essas cascas soltas na natureza, jogadas em qualquer lugar, são um problema muito sério, tanto para a questão de salubridade quanto com relação à questão ambiental. Ainda são jogados cascas de sururu no próprio manguezal e nas ruas. Muita coisa é desperdiçada. Nas mãos das marisqueiras, o sururu sempre foi sinônimo de alimento e sustento. Uma tradição que encontrou no Projeto Sururu mais uma fonte de renda. A gente juntava as cascas tudinho, ia lá no canal e jogava. Aí agora com o Projeto Sururu, né, vem aqui e cata a casca, não precisa de ir mais lá jogar. A gente ajuda, o projeto nos ajuda e nós nos ajuda o projeto. Nós compramos as cascas delas, aquilo que elas jogavam no chão, jogavam no lixo, desperdiçavam, agora não, elas recebem para entregar para o Instituto Guaiamum.
Então nós temos nosso transporte que vai lá, compra delas, pesa e paga a cada uma delas individualmente. Esse galpão recebe cerca de 10 toneladas de cascas de sururu por mês. O material que seria descartado ganha um novo propósito. Vira corretivo agrícola, orgânico, sustentável. Inovação que sai do mar para o campo. O processo soluciona de uma vez por todas a questão do destino desses resíduos. Né? Esse resíduo acaba se transformando numa coisa preciosa para a agricultura, especialmente para a agricultura orgânica. Ele corrige solos ácidos e é também com coadjuvante, não só em corrigir a acidez, mas como fornecer alguns oligoelementos úteis para o solo. O que antes era um desafio ambiental está prestes a se tornar um negócio. No momento, nós já atingimos nossa capacidade máxima de produção, que é em torno de 10 toneladas por mês, e estamos em processo de certificação pelo Ministério da Agricultura para poder iniciarmos a comercialização do produto. Como nós somos uma organização sem fins lucrativos, nós não podemos comercializar. Então, incentivamos a criação de uma startup, que é a MangueBio, e essa startup é que vai fazer todo o processo de comercialização do produto. É a produção andando de mãos dadas com o equilíbrio ambiental. Valorização de quem conhece a maré como ninguém. Vamos agora mudar de assunto e falar lá do Espírito Santo. Sim, uma produtora rural transformou a propriedade da família em uma referência na produção de chocolates de origem e na capacitação de mulheres, inclusive no campo. Você vai ver toda essa informação através da reportagem da TVE do Espírito Santo. Sabor chocolate. Chocolate de verdade, tá? Com cacau. E bota cacau nisso. É na propriedade da família Reinholz, em Córrego São Pequeno, na zona rural de Colatina, região noroeste do Espírito Santo, que vamos conhecer todos os processos, da plantação de cacau ao chocolate pronto para o consumo. Para quem não conhece, vai olhar essa mesa aqui e vai achar cacau, 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 sim, cacau, tudo cacau. Só que, Fabi, é cacau, mas cada um é um tipo de cacau diferente, é isso? Exatamente. Quando você prova o cacau, já na fruta, você vai ver uma diferença de sabor muito grande. E isso também a gente consegue transferir depois. Prova essa aqui para você ver. Esse aqui eu achei um pouquinho mais azedinho, a gente pode dizer assim. Agora prova esse. Ó, esse aqui. Mais doce. Totalmente diferente. Você já bota ele na boca, já sente suave. Mas nem só chocolate o cacau faz. Por aqui descobrimos o mel. Ele é retirado da polpa da fruta, que aproveita o seu frescor, sabe? E desse mel, por exemplo, dá para fazer geleia de cacau. Com queijo, isso aqui, ó, salgado e a geleinha de cacau espetacular. Plantou, cresceu, floresceu, o birro despontou. Cacau se tornou até estar maduro o suficiente para ser colhido. E daí partimos para outra etapa. O cacau que está madurinho, que está no grau de maturação correto, que está sadio, a gente leva para casa de fermentação, que é um processo onde a semente de cacau ela vira de fato amêndoa, ela perde poder de germinação e a gente também traz aí todo o potencial de sabor. Por aqui, o chocolate de verdade sempre foi o objetivo. E a gente fala de um chocolate de verdade quando a gente realmente tem cacau. Então a gente está aí com chocolates com no mínimo 40% de cacau, até 100%. E a gente já está muito acima desses padrões que são exigidos pela lei. Fabiane venceu o Prêmio Produtor Rural Sustentável 2025. A casca do cacau depois ela pode ser reutilizada nas lavouras. Então esse resíduo da casca de cacau, ele é riquíssimo em vários nutrientes como potássio e ela pode voltar para a lavoura, trazendo benefício e diminuição de custo para o produtor também. Quanto mais a gente puder ensinar e passar para outras pessoas o que a gente sabe, para mim é uma questão satisfatória mesmo, eu fico muito feliz. Vamos agora também falar de datas comemorativas, porque na sexta-feira todo mundo gosta daquela pizza.
E justamente tivemos aí, neste mês de julho, o dia dedicado à pizza. Vamos saber um pouquinho mais com a Aline Oliveira, da TV Pernambuco, emissora da Rede Nacional de Comunicação, de como é feito as pizzas naquela região. Pois é o prato queridinho do brasileiro e tem 40 anos que essa data é comemorada aqui no Brasil. Foi criada em São Paulo justamente para eleger as 10 melhores pizzas de mussarela e marguerita. De acordo com a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, mais de 40 mil estabelecimentos estão abertos e por dia 13 pizzarias são abertas, uma média de 1 a cada 2 horas. E a gente, apesar desse prato ser italiano, como bom brasileiro, a gente foi adaptando, incrementando ingredientes. Eu estou aqui ao lado do instrutor de gastronomia, George Nunes, que vai preparar uma pizza brotinho com massa de mandioca. Veja que ideia legal. Esse prato ele cai bem para quem faz dieta, inclusive para os celíacos. Não é isso mesmo? Exatamente. Boa noite. Esse prato é excelente, né? Porque quem busca aí fugir um pouco do glúten, vamos ter aqui uma opção que vai acabar abarcando aí os celíacos, né? E eles vão conseguir comemorar o dia da pizza como todo mundo também. É super leve para quem faz dieta. Qual seria a orientação? Também é bom comer? Isso, é muito bom, né? Porque a tapioca você pode ter o pessoal fitness, né? Que tem trocado aí o trigo pela massa de tapioca e essa é mais uma opção que dá para encaixar no cardápio do pessoal fitness. Em relação aos ingredientes, né? A gente, como eu falei, é de origem italiana, mas a gente vai incrementando. A farinha de mandioca, por exemplo. A pizza a gente sabe que é feita com trigo, mas aí aqui estamos fazendo com a massa de mandioca. Isso, a gente faz essa troca, né? Porque aqui a gente acaba fazendo bastante e a gente utiliza muito para valorizar de fato a nossa cultura, né? A cultura dos povos originários, quando a gente tem essa troca aí pela massinha de tapioca. Essa daqui, gente, ela é preparada bem rapidinho, são 3 minutos e meio de preparo no máximo. Antes da gente começar, ele deixou a massa de tapioca pronta, colocou agora o molho de tomate, porque uma boa pizza pede uma massa suculenta. Então, depois que ele colocou o molho de tomate, ele acrescentou o queijo mussarela, a calabresa, já ela está pronta. 1 minutinho ela vai estar pronta, né? Só para dar aquele susto, derreter o queijo e nós comemos uma pizza de tapioca do jeito que ela deve ser, com muito molho, né? E o queijinho bem derretido. Se vocês pudessem sentir o cheirinho, gente, aqui tá maravilhoso. Pizza é bom e combina com tudo, combina com refrigerante, combina com um bom vinho. Sexta-feira, um sextou, vamos verificar, né, se as pizzarias, vamos saber, né, se as pizzarias estão lotadas ou não no dia de hoje. Vai que esteja, né? Estejam. Gosta de pizza? Adoro pizza, é sempre a pedida. Quando a gente não sabe o que comer, eu preparo uma pizza, eu peço uma pizza. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias Semana está chegando ao seu final. Agradecendo mais uma vez sua audiência aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Vamos antes falar também um pouquinho sobre o estado de São Paulo e a questão dos feriados prolongados, não só aqui, mas também em outros estados. Aquela questão é o que fazermos nesse momento, né? Sendo tanto um feriado regional como um feriado nacional. Agora, o setor de turismo está sempre atento a essas celebrações, né? Sempre espera faturar alto com os dias de folga, inclusive dos paulistas e de outros em outras regiões. Entre as opções para se viajar estão cidades próximas. A capital sempre tem algum atrativo especial para esse dia. Vamos observar mais dicas e orientações mostrando aqui o estado de São Paulo. Em São Roque, no interior de São Paulo, as vinícolas têm atraído milhares de turistas. Gostei muito, a gente já andou em outras vinícolas de outros países, até na África, mas esse aqui não deixa muito a desejar, hein? Tá legal, muito legal. Nesta vinícola são produzidos 30 mil litros de vinho por ano. Uma das técnicas da produção consiste em enterrar as garrafas. Eu costumo dizer que é um pedacinho de Portugal, além da boa gastronomia, né? A cultura portuguesa muito presente nesse espaço. Espaço, eu digo, que tem atividade para a família toda, o contato com a natureza, o vinho, a plantação da uva, a fabricação do vinho. No local, são oferecidas diversas atrações, como degustação de vinho, atividades ao ar livre e muitos restaurantes. A especialidade deste é comida portuguesa. Natália veio de Fortaleza conhecer o local.
Vim com amigas, adorei conhecer. O vinho, uma delícia. O passeio gostoso. Bolinho de bacalhau, recomendo. A Rota do Vinho, aqui em São Roque, tem recebido cerca de 1,5 milhão de turistas por ano. Somente nesta vinícola, são cerca de 7 mil visitantes a cada final de semana. Está vindo muito empreendedor que trabalha no ramo de pousada, novos restaurantes. Então, isso tudo contribui para que as pessoas venham, acaba divulgando e acaba voltando também. A Rota do Vinho é apenas um dos destinos do estado de São Paulo que tem recebido muitos turistas. Só o feriado local de 9 de julho deve movimentar cerca de 2,5 bilhões de reais na economia, justamente por causa dos setores ligados ao turismo, como bares, restaurantes e hotéis. O turismo de agora que nós estamos no inverno, você pega a cidade como Serra Negra, Campos do Jordão, vem uma temporada que além de festivais gastronômicos, tem uma evolução, então ele tem uma taxa de ocupação muito alta, né? Então, um feriado prolongado como o de 9 de julho, cidades de interior de lazer estão próximos a 90% de ocupação. E com esta última informação, o Tele Brasil Notícias da semana vai chegando ao seu final e sempre dando aquele alerta a você. Você acompanha as nossas informações através do nosso site, que é justamente o telebrasilnoticias.com.br ou mesmo nas redes sociais através do @jornal Tele Brasil Notícias. Temos também aí no Facebook a Hora da Notícia Rádio e TV. Queremos agradecer todo o apoio técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.